Bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente tem em mãos um material técnico que é simplesmente fascinante. É um guia completo de um curso sobre loteamento urbano e mercado imobiliário. Olá, pessoal! E a gente vai focar especificamente no módulo que trata do Estatuto da Cidade e da política urbana, né? Que é um tema que afeta todo mundo. Exatamente. A nossa missão aqui hoje não é formar advogados, longe disso. A ideia é pegar a Lei Federal número 10.257 de 2001. O famoso Estatuto da Cidade. Isso. Pegar esse texto e entender como ele funciona na prática. Tipo, como ele impacta desde a aprovação de um condomínio gigante de luxo até o saneamento básico da rua onde a gente mora. E traduzir o peso dessa lei para o dia a dia, sabe? Porque a gente muitas vezes enxerga a cidade como, sei lá, um caos meio aleatório de prédios e ruas. Total. Mas não é. Existe um tabuleiro de xadrez enorme e altamente regulado por trás disso. E entender essas regras muda tudo. Afeta o trânsito que você pega, a qualidade do ar, a sua moradia. Certo, vamos desempacotar isso. Eu queria começar com um cenário hipotético, que as fontes trazem logo de cara, que me deixou bem impressionado. Manda. Imagina que um grupo de investidores compra um terreno absurdo, gigante, bem no centro de uma metrópole. Dezenas de milhões de reais. Um investimento pesado. E aí a escritura está no cofre, impostos pagos, tudo certinho. Eles resolvem fechar esse terreno com tapumes e, cruzar os braços. Só esperar a área valorizar para uns 10, 20 anos. O que era o padrão antigamente, né? A famosa especulação. Pois é. Só que hoje a prefeitura pode simplesmente bater lá e dizer, olha, ou vocês constroem algo útil aqui rápido, ou a gente vai multiplicar os impostos de vocês até doer na alma. E podendo até tomar a área no futuro. É chocante para muita gente ouvir isso. Sim, confiscar a área. Sim, sim. E essa é uma das realidades mais duras para quem ainda tem aquela visão de que a propriedade privada é algo intocável. E é justamente esse o ponto de virada da lei. Mas, para a gente entender essa solução, que parece super rigorosa, a gente precisa dar um passo atrás, né? Olhar para o problema que gerou isso. Com certeza. Se você pega a história do Brasil no século XX, a gente sofreu um processo de urbanização muito brutal e muito acelerado. As pessoas saíram do campo para a cidade numa velocidade assustadora. Foi uma avalanche de gente, praticamente. Total. E o resultado, como documentado no material que a gente está analisando, foi um crescimento completamente desgovernado. Eu estava lendo e a imagem que me veio foi a de tentar construir um prédio gigantesco, um arranha-céu, só que sem ter uma planta baixa. Nossa, ótima analogia. Sabe, só ir empilhando tijolos à medida que os caminhões vão chegando e torcer para a estrutura não cair. E o resultado prático disso foi aquela expansão absurda para as periferias. De forma totalmente desordenada, né? Bairros inteiros nascendo da noite para o dia, sem asfalto, sem rede de água, sem iluminação pública. Sem contar a degradação ambiental e as ocupações irregulares. Exato. E tem um agravante aí. Enquanto essa periferia ia inchando e empurrando as pessoas cada vez mais para longe, sem infraestrutura nenhuma, as áreas centrais sofriam com a especulação que você comentou. Aqueles terrenos enormes e vazios no meio de tudo? Isso. Terrenos super bem localizados que ficavam parados, servindo como uma reserva de valor financeira mesmo, tipo barra de ouro num cofre. E foi para frear essa dinâmica totalmente destrutiva que a Constituição de 88 trouxe um capítulo de política urbana. Que depois foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade em 2001. Mas aí, olha, eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Vai lá, tô pronta. Pensando pelo lado do mercado. Quando o poder público vem com uma lei tão imponente, cheia de obrigações sociais, restrições ambientais, dizendo como e onde você pode ou não pode construir... Parece intervenção demais. Sim, isso não soa muito pesado. Leis tão rígidas não acabam afugentando os grandes investidores e travando o mercado imobiliário inteiro? O que é fascinante aqui é que, na prática, acontece o exato oposto. O mercado imobiliário não tem medo de regras. Sabe do que o mercado tem medo? Do quê? Do imprevisível.
O foco do Estatuto da Cidade não é travar os negócios, é organizar e criar previsibilidade. Como assim, previsibilidade? Pensa bem, se um grupo empresarial coloca, sei lá, 50 milhões para erguer um condomínio residencial de luxo, a pior coisa para o negócio deles é se 5 anos depois a região em volta entrar em colapso. Ah, tipo o trânsito travar completamente e a rede de esgoto não dá conta. Exatamente. Ao ditar os rumos de onde a cidade vai crescer e como ela vai crescer de forma sustentável, a lei acaba protegendo o valor do próprio investimento, a longo prazo. Entendi. Faz todo sentido. Então a regra pesada garante que o negócio seja lucrativo por décadas e não só uma maquiagem na hora de lançar e vender os lotes. Isso mesmo. E pelo que eu vi no guia do curso, toda essa lógica de organização tem uma base jurídica muito firme, né? Ela nasce no artigo 182 da Constituição Federal. Exato. Esse artigo impõe o objetivo central de tudo: o desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos habitantes. Que é onde a gente entra naqueles 3 pilares práticos que eles mencionam nas fontes. O primeiro é o desenvolvimento urbano planejado, ou seja, crescer ao Deus dará não é mais uma opção legal. Não rola mais. O segundo pilar é a função social da cidade, que significa que a terra tem que servir ao coletivo de alguma forma, seja com moradia, mobilidade, lazer. E o terceiro, que me pareceu mais dinâmico ali na leitura, é o protagonismo do município. A prefeitura é quem manda na hora de ditar as regras do uso do solo. Perfeito. A prefeitura é quem segura a caneta de verdade. E isso muda toda a forma como o mercado joga o jogo da propriedade. E isso quebra aquela ideia de que você compra um terreno e pode fazer o que quiser com ele. As fontes trazem o exemplo de uma gleba, né? Uma área enorme e barata na periferia. Isso, a gleba perfeita. O cara assina o cheque, pega a escritura e, pela lógica antiga, ele é o rei daquele pedaço de chão. Só que não é. Essa visão absoluta da propriedade ruiu. Ter o dinheiro e o papel não te dá o direito de chegar lá amanhã e lotear aquilo. Lendo isso, eu pensei numa analogia de tecnologia. É como se você comprasse um servidor de última geração, caríssimo. O equipamento é seu, fisicamente e legalmente. Ninguém tira ele de você. Mas o que esse servidor vai rodar, quanta internet ele vai puxar da rede principal e que tipo de dado ele pode transmitir, isso tudo depende das regras operacionais do data center. Nossa, é uma ótima analogia. É bem por aí mesmo. Porque na cidade física, se você usa o seu servidor de um jeito errado, você afeta diretamente a pressão da água da torneira do seu vizinho. O impacto é coletivo. Você mexe na qualidade do ar que o bairro todo respira. Exato. Se conectarmos isso ao cenário maior, a propriedade urbana virou condicional. Ela é privada, mas o direito de usar depende do bem comum. Entendido o conceito, vamos para a prática. Tem 4 grandes regras de ouro, né? As diretrizes do artigo 2º. Isso. Essas diretrizes são o que dão forma para a atuação das prefeituras. A primeira delas é o direito à cidade sustentável. Pelo que entendi, você não pode mais só vender o lote pelado e sumir. Definitivamente não. O projeto precisa integrar a terra com saneamento, habitação, áreas de lazer. É o fim daquele bairro dormitório que só servia de depósito de gente. Legal. Aí vem a questão ambiental, que eles chamam de proteção ambiental. Isso ficou bem claro para mim. Se tem um córrego ou uma nascente no terreno... Esquece. A restrição é implacável. Se o loteamento invadir 1 metro de uma área de preservação permanente, a famosa APP, a obra para na hora. Urbanização e meio ambiente andam juntos hoje. Certo. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. A diretriz de gestão democrática da cidade. A lei diz que a sociedade tem que participar via audiência pública, né? Sim, o povo precisa ser ouvido. Mas, sendo muito honesto, e eu acho que muita gente se pergunta isso, na prática, uma audiência pública tem mesmo o poder de barrar um empreendimento de, sei lá, 100 milhões de reais? É uma super dúvida. Porque assim, ou a comunidade é só chamada para tomar um cafezinho, ver um PowerPoint e ser informada do que a construtora já fechou a portas fechadas com o prefeito. Olha, por muito tempo, foi exatamente isso que você falou. Um teatro. Mas o peso dessa diretriz hoje é muito real.
Se uma construtora tentar ignorar a comunidade ou fraudar um estudo de impacto na audiência, ela está dando munição para o Ministério Público. Sério? O Ministério Público consegue paralisar tudo? Paralisa obras bilionárias na hora. Eles entram com uma ação civil pública, suspendem licenças e o negócio desmorona. A gestão democrática não é mais uma sugestão, é um requisito legal implacável. Caramba! E como é que a prefeitura escreve essas regras locais? Onde que isso fica registrado para o investidor não pisar num campo minado desses? Aí entra em cena o instrumento central da política urbana, o plano diretor. Ele é literalmente a constituição de cada município. Certo. É onde a prefeitura define o que é zona rural, o que é zona urbana. Isso, onde a cidade pode crescer, os usos permitidos, se é residencial, comercial, industrial, qual a densidade populacional máxima, tudo isso fica no plano diretor. Voltando para aquela minha analogia de software, o plano diretor é como se fosse o código-fonte, o sistema operacional da cidade. Se a sua ideia de loteamento não for compatível com aquele sistema, ela simplesmente não roda. Com a ideia de fazer um condomínio residencial fechado, mas o plano diretor marcou aquele lugar como zona industrial pesada, o projeto já nasce morto. Nossa, o prejuízo deve ser bizarro. Perdas econômicas catastróficas, sem exagero. Por isso que, no mercado imobiliário moderno, a due diligence, que é aquela investigação técnica e jurídica, tem que ser feita muito antes de assinar o cheque. A pessoa tem que ler o plano diretor de cabo a rabo. Faz sentido. Agora, regras no papel são lindas, mas a gente sabe que sem punição a coisa não anda. A gente falou lá no comecinho do episódio sobre a prefeitura bater na porta de quem deixa o terreno vazio e aplicar punições pesadas. Exatamente. O estatuto não faria cócegas se não criasse as ferramentas punitivas e estratégicas. O poder público tem armas pesadas agora. A primeira delas é o PELC, Que é o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O nome já soa como uma intimação. e é quase isso. Se você tem um grande terreno no meio de uma área com infraestrutura e ele está lá, inútil, a prefeitura notifica o proprietário exigindo que ele faça alguma coisa num prazo certo. Loteie, construa, ocupe. Espera aí, então a prefeitura vai e diz: ou você usa esse terreno que está só engordando o seu patrimônio sem fazer nada, ou a gente vai doer no seu bolso. Exato. Se o dono ignora o PELC, a prefeitura aciona a segunda ferramenta, que é o IPTU progressivo no tempo. Que vai multiplicando o valor do imposto. Mas isso não gera uma chuva de processos judiciais? Isso levanta uma questão importante sobre a economia da cidade. E aí entra a balança entre especulação e função social. Olha, a cidade, o bolso do contribuinte, gastou uma fortuna para passar asfalto, esgoto, energia elétrica naquele quarteirão central. Sim, já está tudo ali pronto. Exato. E tem custo para manter. Se você tranca o lote e deixa ele ali inútil, as famílias novas vão ter que morar lá nos extremos do município. E aí a prefeitura vai ter que gastar dinheiro público de novo para levar asfalto e esgoto lá para longe. E a infraestrutura que já estava pronta no centro fica ociosa. É muito injusto. Então o IPTU progressivo vai aumentando anualmente até que fique insustentável manter aquele terreno vazio. E tem mais uma sigla que as fontes destacam bem para quem quer aprovar um projeto grande: o EIV. O EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Esse é o terror de muito loteador. Por quê? Porque se você vai botar 1000 famílias num bairro tranquilo, você tem que provar tecnicamente o que isso vai gerar no trânsito, na rede de esgoto e até na paisagem. E se gerar impacto negativo, a prefeitura exige contrapartidas. Tipo, eles podem falar para a construtora: olha, você quer construir aqui, então você vai ter que pagar por uma rotatória nova e aumentar a tubulação de esgoto por sua conta. Exatamente isso. A construtora banca a melhoria, senão não tem aprovação. Nossa, para organizar todo esse fluxo na cabeça, eu pensei numa imagem muito clara, lendo o material. Pareceu para mim aquele efeito matrioska, sabe? Aquelas bonecas russas. Claro, uma dentro da outra. Sim, você tem o fluxo de como as leis se encaixam antes da primeira retroescavadeira entrar em campo. Vamos supor que você quer aprovar um loteamento de 180 mil metros quadrados. É a menor bonequinha. Isso. Você não pode aprovar esses 180 mil metros sem que eles caibam dentro das regras de zoneamento local. Que é a segunda boneca maior. Que tem que caber dentro do plano diretor,
que por sua vez tem que respeitar as diretrizes ambientais e sociais do Estatuto da Cidade. E, finalmente, essa boneca gigante do Estatuto tem que estar protegida pela Constituição Federal. É uma cadeia perfeita. Pular qualquer uma dessas camadas ou ignorar uma delas achando que vai dar um jeitinho, destrói completamente o projeto de investimento gigante. É pedir para falir. Então, o que tudo isso significa, né? Se a gente puder resumir para quem está escutando e atua nesse mercado ou só quer entender sua própria cidade. Significa que aquela terra urbana, com finalidade puramente de acumular patrimônio sem uso, acabou. Morreu. Tem que cumprir a função social. Sim. E ter o conhecimento profundo dessas várias camadas que a gente discutiu hoje é o que vai diferenciar um investimento fracassado de um negócio milionário e sustentável. Incrível! Bom, as fontes do curso trouxeram essa visão macro impecável das MEIs criadas lá em 2001. O Estatuto da Cidade já tem mais de 20 anos. E eu queria até deixar uma provocação final sobre isso. Opa, adoro, manda. A gente viu que o Estatuto e o Plano Diretor organizam o crescimento físico que herdamos do século XX, certo? Certo, para arrumar aquele caos da expansão desordenada. Mas e as cidades do futuro? Tipo, hoje a gente tem o trabalho remoto esvaziando prédios comerciais nos grandes centros urbanos. E mais urgente ainda, a gente está lidando com mudanças climáticas extremas que exigem adaptações de infraestrutura muito rápidas. Volumes de chuva absurdos que alagam bairros inteiros que pareciam bem planejados, né? Exatamente. A grande reflexão que fica para mim é, será que essas leis que foram criadas no início do século XXI vão conseguir se adaptar com a rapidez e a flexibilidade necessárias para evitar um novo caos urbano no século XXII? Fica aí a reflexão. Nossa, uma excelente provocação. Será que a nossa matriótica jurídica está pronta para a tempestade? É algo para todos nós pensarmos. E continuem questionando as coisas ao redor. Obrigado por nos acompanhar hoje e até a próxima exploração profunda.